que não voltou, é claro, né, durante esses 7 dias, conferência maravilhosa, tivemos desafios, alvos a sermos, né, atingidos pela fé, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo, né, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos ler os 17 e 18, 1 Reis, capítulo de número 17. Estaremos lendo os versículos 17 e 18. Nós deixamos, né, talvez alguns que não conseguiram anotar um texto, né, pré-estabelecido básico. Talvez você e alguns, né, como eu, li o texto inteiro, que vai de 17 a 24 de 1 Reis 17, mas nós vamos ler os 17 e 18, já que nós vamos adentrar, né, na prática da fé, né, ao exercício da mesma. Isso é muito importante, nós vamos ver durante essa lição e certamente nós vamos enriquecer o nosso conhecimento e experiência com a pessoa de Jesus. Soberania. Temos pensado nessa questão perante Deus? Lembram-se de que nós estivemos olhando os alis, onde Elias estava? Onde ele esteve no lugar primeiro? Ali ficarás. Foi no ribeiro, né? No ribeiro. Ele chegou naquele ribeiro, olha, vai para lá, eu vou, né, saciar a sua sede com aquela água, levarei pão e carne. Aonde foi o segundo? Ali, vai lá para a casa da viúva, né? E ali te sustentarei também. Não, lá já mudou. Ele disse, lá a viúva vai te sustentar. Então nós vamos olhando a maneira, à medida que nós vamos caminhando pela fé, Deus vai dando maiores desafios a cada um de nós. Claro que a quem mais é dado, mais será cobrado, com certeza. Mas o privilégio também de vermos mais espiritualmente, olharmos mais para as coisas que estão no céu, é grandioso, né? Deus nos conceder. Antes de lermos o texto, vamos apresentar nossas Bíblias ao Senhor e recitarmos Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler 1 Reis 17 e 18. Eu estarei lendo, depois vamos ler numa só voz. 1 Reis, capítulo 17, versos 17 e 18. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazerdes à memória as minhas iniquidades e matares o meu filho? Vamos ler todos juntos? E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazerdes à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Podeis então assentar. Muitas coisas, né, e grande parte delas que ocorrem naturalmente em nossas vidas, nós temos às vezes muita facilidade de entender e outras vezes, né, se torna o contrário, o antônimo. Temos grandes dificuldades de entender. Por exemplo,
Se nós estamos com uma grande dificuldade, pedimos socorro e ajuda primeiramente ao Senhor, aos irmãos que nós sabemos que investem a estar orando e auxiliando em orações e súplicas, outras pessoas que estão atravessando por limitações, dificuldades e almejam atingir certo alvo. Então nós colocamos, não só nós, diante de Deus em súplicas e orações, mas pedimos, isso é bom, né? Como igreja, comunhão que nós temos, membros do corpo de Cristo que somos, aqueles que se achegam a Cristo pela fé, né? Pedimos e nos ajuntamos, nos unimos neste alvo a ser estabelecido rumo a alcançar aquela graça, aquela bênção ou solução para um problema. Aí quando acontece a solução, nós não temos a mínima dificuldade de entender e glorificar, né? Darmos pulos de alegria, glórias ao Senhor, concedeu-me a bênção. E isso causa uma alegria e satisfação, principalmente para a igreja de Cristo e para aqueles que estavam também auxiliando no que o irmão ou irmã estava colocando diante de Deus e principalmente necessitando. Então veja que nesta parte é muito fácil de entendermos. Por outro lado, se acontece algo inesperado, eu sempre comento com os meus colegas, né, que trabalhamos na manutenção no município, que os previstos são fáceis de resolver. O duro são os imprevistos, aquilo que você e eu, nós não estamos esperando e de repente ali está, né? Ali está o imprevisto. Então, esse que realmente é o desafio, principalmente se tratando da fé, né, que nós precisamos investir pesado e trabalhar junto a esta questão. Vejam comigo se você pode, e se você não conseguir, pegue aí um papel, uma caneta, um lápis, marque esses textos, examine depois. Veja comigo aí Mateus, né, é um livro que está no Novo Testamento, o primeiro evangelho, no capítulo 17, o verso de número 20. Mateus, capítulo 17, verso 20. Aqui nós vamos começar a perceber sobre a importância de exercitar a fé, né, e estar colocando ela em prática e em uso. Mateus 17, 20. Olha aí quem disse isso. E Jesus lhe disse, dispensa comentário, né, e aplicações. Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé. Então vejam como o acreditar e exercer estão intimamente ligados. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar. Olha o final, e nada vos será impossível. Nós não podemos levar principalmente essa última frase no literal para o extremo. Senhor, eu preciso ir a São Paulo imediatamente, eu tenho que chegar lá dentro de 40 minutos. O que vai daqui em São Paulo com 40 minutos? No mínimo um desses aviões modernos, né? Aí eu vou ter que ir em Pouso Alegre para tomar este avião, daqui para Pouso Alegre, por mais que eu ande, 25 minutos já vão ficar. Mais 15 minutos não vai dar tempo de eu comprar a passagem, passar pelo check-in, não vai bater o horário, porque o avião talvez parta só meio-dia, que são poucos com certeza, e ainda são 9 horas e 44 minutos. Então vejam, né, esta questão. Então quando nós agimos, né, crendo naquilo que o Senhor pode fazer e usando a nossa fé, exercendo aquilo diante de Deus, nós não podemos nunca levarmos este final no literal. Tudo, né? Aí está alguma coisa? Não, nada. Então significa que tudo vos será, né, concedido, né? Nada nos será impossível. Mas nós precisamos nos atermos na soberania do Senhor, para exercermos fé sim, mas de pés no chão, pedindo ao Senhor, sabendo que é segundo a vontade dEle, como expressou o nosso Salvador, o mestre dos mestres que nos ensina. Senhor, que não seja a minha vontade, sim a sua. Então, muitos, infelizmente, pregadores, né, e
que passam estudos levam este texto, o final desta frase, nada vos será impossível, para ao pé da letra, deixando ou recusando a soberania do Senhor. Porque Deus não afastou aquela cruz de seu próprio filho, permitiu que ele atravessasse por ela. Não está, porventura, em contradição com essa última frase, nada será impossível, pois 3 vezes ele, pessoalmente, se achegou, pediu aos que estavam com ele, me ajude a clamar ao Pai. Por quê? Então vejam que nós podemos, mas não devemos levar muitos textos ao pé da letra. Ao pé da letra, sim, buscando os contextos que se encaixam, né, nesse texto. Senhor, eu desejo muito que esta enfermidade saia da minha, né, esposa, do meu filho, da minha própria vida, mas que não seja segundo eu quero. Lembre-se de Paulo, também 3 vezes pediu pela sua própria enfermidade. Deus disse, olha, a minha graça te é suficiente. Então, é importante no exercício da fé nos atermos para a soberania de Deus. Continuando o nosso estudo aí, nós, né, desejamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Como é que eu e você, nós temos olhado para essa questão da soberania divina? Se Deus me alcançou com a salvação em Cristo Jesus, não devo eu e todos quantos já se achegaram a Jesus para a salvação, nos perguntarmos, o que será que Deus quer que eu faça a Ele? Embora Ele não careça de que nada seja feito. Mas Ele quer que mais de 50% das coisas sejam feitas por nós, convertidos a Cristo, não é verdade? Falhos, limitados, porque senão Ele não teria estabelecido a ordem em Mateus 28. Né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E vamos ir um pouco mais a fundo. Jesus, ao estar deixando este mundo definitivamente, subindo para o Pai até a sua vinda que estamos aguardando, Ele disse, olha, vocês vão fazer obras que eu estou fazendo e maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Estão vendo? Mesmo Deus não sendo alguém necessitado, que não necessite de nada, Ele deseja contar comigo, com você, com cada um de nós que nos achegamos a Cristo. Como é que nós temos pensado nesta questão desse desejo, nessa possibilidade de sermos um instrumento usado nas mãos de Deus? Nesta lição da ressurreição do filho da viúva, nós vamos ver algumas coisas que precisam nos chamar bastante atenção. Por quê? Elias, no caso, ele estava instalado no lar da viúva e Deus estava provendo pelas suas necessidades. Seria fácil para a viúva imaginar que seus problemas tivessem acabado. Será? É o que acontece a maioria das vezes quando nós esquecemos dos imprevistos, daquilo que Deus tem, que é um caminho mais elevado do que o nosso, vai demorar um pouco para a gente chegar lá, né? Você vem vindo por um caminho, de repente Deus dá aquele salto lá em cima e você tem dificuldade, mas e agora eu uso uma escada, uma rampa e eu salto de lá pela fé. Lembra-se de Pedro? Jesus está caminhando pelas águas, Pedro só está num barco, não tinha numa canoazinha pequenininha. Senhor, me dá uma ordem que eu vá até onde o Senhor está, como o Senhor vem vindo a nós. Então aquele caminho se torna mais elevado, carece do exercício daquilo que nós cremos, como nós vemos aqui em Mateus, né? Vossa incredulidade. Aonde está a fé? O que vocês creem, se tiverem em vós tudo que pedires, segundo a vontade do Pai, vamos melhorar esse contexto, né? Vos será feito. Nada, segundo a soberania de Deus, será impossível. Então é interessante que a viúva pensava talvez que tudo havia se acabado. Isso nós vemos no versículo de número 16. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 17, ficarmos nesse texto agora durante um tempo. 1 Reis, capítulo 17, vamos ler o versículo 16, né? Porque ela não tinha muito problema, de repente, de um versículo para o outro, né? Da noite para o dia, do estalar do dedo, as coisas mudam. Olha aí o 16
de 1 Reis 17, capítulo de 1 Reis 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Então aqui, tanto na mente da viúva, quanto ao seu filho, quanto à pessoa de Elias, sendo um servo do Senhor, não havia a mínima dúvida, né, que Deus estava agindo dessa forma e desta maneira. Mas no versículo 17, vem um imprevisto, a coisa muda, né, da água para o vinho. Nós observamos a viúva, seu filho e Elias criam na palavra de Deus, segundo nós estamos lendo aí nesse versículo 16, e viviam pela fé em Deus. Agora, a fé, prestemos muito atenção nisto. A fé que eu procuro exercer, a crença, aquilo que eu creio, sempre é e será provada. Sempre é e será provada. Isso é fato. Sendo um convertido a Cristo, sou salvo por Ele e devo esperar que minha fé seja provada. Eu, por exemplo, como alguns irmãos e irmãs que estamos aqui presencialmente, e vocês que estão nos seus lares juntamente conosco nesta manhã, eu nunca viajei num avião. E creio que muitos também não. Então, vamos supor que eu conseguisse ir daqui em Pouso Alegre, voltando naquela linha de raciocínio para chegar em São Paulo com 40 minutos, e desse tudo certo, e de repente, né, eu embarcasse nesse avião, ao chegar perto daquele avião, eu iria perguntar: quem vai pilotar esse negócio? Né? Ele tem habilitação para isso? Não é habilitação, não sei nem o que é do avião, né? Não é CNH. Então, né, ele é apto para tirar esse monstro aqui do chão? Não. Então, eu acredito que é um avião, que ele vai voar. Eu nunca entrei num, mas eu acredito e exercito aquilo que eu creio. Chego lá, entro no avião, nem olho quem está, né, conduzindo aquele veículo voador. Então vejam que no nosso dia a dia, nós acreditamos e exercitamos aquilo que cremos muito além do que imaginamos, não é verdade? Você e eu aqui pensando em algo bem mais simples, quando tomamos um ônibus, que faz muito tempo que eu não faço isso, né, daqui para Pouso Alegre, ou daqui para Ouro Fino. Você chega lá e quantas vezes eu sei que não foi só eu, mas você também entrou nesse ônibus, nem olhou quem estava dirigindo, e né, aquele banco tão confortável, aquele inclina para trás, e eu cheguei em Pouso Alegre, né, o cobrador, chegamos em Pouso Alegre. Deu aquele cochilo durante a viagem. Então vejam, eu acreditei, precisava ir em Pouso Alegre, havia um veículo disponível, paguei um preço razoável, barato demais, não é verdade? Uma passagem daqui para Pouso Alegre, e até dormi no caminho e nem me preocupei de perguntar quem estava dirigindo. Mas os seus exames médicos estão em dia? Porque eu também conduzo veículos, né? E sei da importância do exame médico estar em dia. Sua pressão hoje está boa? Perguntando talvez eu. Não. Aquilo que eu acredito acontecer, eu exercito, né, e sem problemas, de uma maneira natural. Então, o quão é importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus, vermos os fatos ocorridos no passado, para podermos exercer esses imprevistos que então aparecem, não é verdade? Então, nós precisamos e devemos esperar que a nossa fé, ela deve e precisa ser provada na pessoa de Cristo. Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, buscando a solução de um problema, nós precisamos saber que ela vai ser testada. Nem sempre Deus vai responder segundo a nossa vontade, não. Muitas das vezes é segundo a sua soberania. Muitas vezes vai ter um tempo de espera. Olha, calma, espera um pouco. Não, Senhor, mas eu plantei o milho ontem e amanhã eu já quero fazer a pamonha. Eu já convidei até os meus vizinhos e, Senhor, o milho nem brotou do chão, nem isso que eu plantei ele hoje. Então vejam a natureza que Deus criou, como ela nos ensina
a ter alvos, não ficarmos com preocupação doentia pelo amanhã, mas precisamos ter alvos e objetivos, principalmente espirituais, em nossas vidas, para então culminarmos com o exercício da fé. Não só acreditar, mas exercer, praticar aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Será que eu parei alguma vez para pensar nos sofrimentos, tanto dos profetas quanto os apóstolos e também os primeiros convertidos a Cristo? Você e eu já paramos alguma vez, algum minuto? Puxa vida, eu vou pensar um pouco, vamos lembrar de alguém bem conhecido e que falaram muito dele. Pedro. Como Pedro é destacado nos comentários que são escritos, nos raciocínios, linhas de raciocínios de irmãos e irmãs que estão em comunhão. Puxa vida, como Pedro foi ousado, ali todo mundo, com medo e tudo, ele arranca da espada ali para defender o seu Senhor. Que bênção, que homem, que exemplo, Embora ele tenha feito algo infeliz, mas muitas pessoas olham para esta questão, mas ninguém mais se levantou para defender a pessoa de Cristo. Estão vendo como isso é importante? Então, quantas provações passaram todos estes conservos no passado. Quando nós olhamos para Filipenses, no seu capítulo de número 1, vamos lá para a igreja de Filipos. Filipenses é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, no seu capítulo de número 1. Quando nós olhamos para o versículo 29, vai se encaixando o contexto, o nosso acreditar, a nossa crença vai transformando através da fé em ações. Olha aí, Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido, permitido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas fazer o que mais? Como também a padecer por ele. Também a padecer pela pessoa de Cristo. Então não adianta, resolve muito eu crer que o alimento que está pronto, aquele prato delicioso que a minha esposa fez, eu já cheguei atrasado para o almoço, tive imprevistos, e já é mais de meio-dia quando eu almoço 11 horas, eu olho naquele prato maravilhoso, meu amor, eu já coloquei na mesa para você, que eu sei que você hoje deve estar num dia tribulado por não ter chegado no horário correto. Aí eu olho para aquele prato maravilhoso, meu amor, muito obrigado, e saio, vou embora, volto a trabalhar. Vai resolver a questão da minha fome, suprir aquela necessidade física que é necessária? Não. Então esse versículo ele aponta exatamente para esta questão do crer, a fé, acreditar e ir além, exercitá-la, colocá-la em prática. Se eu e você desejamos ser um instrumento usado nas mãos do Senhor, porventura eu e você vamos sair evangelizando, ensinando as pessoas, falando o que Jesus fez na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração, e nada vai acontecer de perseguição, de pessoas depravando o nome do Senhor, de pessoas maldizendo a igreja de Cristo. Então, consciência. Aquele que se achega a Cristo, não é concedido em relação a Ele, somente crer nele, mas também padecer por Ele. Como é que eu e você, que temos esse compromisso de amor com Cristo, vamos entender na prática o que significa uma porta fechar, literalmente, na nossa cara? Pelo Evangelho, por estar falando da salvação em Cristo, do seu grande amor, do sangue derramado naquela cruz pelos pecados do que crê. Nós não vamos entender nunca. A irmã Luciana foi lá, fecharam a porta lá, xingaram, Isso é normal, irmã, o que é isso? Siga em frente, A irmã Luciana certamente vai ter a experiência, vai estar exercitando a fé, talvez ela fraqueje em algum momento, Senhor, mas o que é isso?
Se tudo aquilo que nós pedimos nos será concedido, segundo o seu propósito, sua vontade, por que aconteceu isto? Então vai passar naturalmente tudo isso, não somente pela mente e coração da irmã Luciana, como a qualquer outro que tem esse relacionamento de amor, esse compromisso com Cristo, vai padecer por amor a Cristo. Porque isto, amados irmãos, olhando do ponto de vista espiritual, não é uma desgraça, algo terrível, não. Isso é um privilégio. Lembra-se de Paulo? Ele diz que se alegrava, se regozijava por padecer o resto das aflições de Cristo em seu corpo. Exercício daquilo que ele cria e fazia, e pregava. É interessante que a maioria das vezes, grande parte, creio que mais de 50% da vida física de Paulo, ele ficou preso. Isso é fato. Mas ele estava preso e não podia falar de Jesus? Deus nunca permitiu que o amordaçasse. E poderia ter permitido, com certeza, muitos daqueles capitões, sargentos, não sei se tinha sargento naquela época, queriam ir lá com uma toalha bem grossa, e amarrar a boca de Paulo, porque não aguentava mais ouvir de Jesus, do amor de Jesus, porque eles eram contra Jesus, eles não queriam o amor de Deus, eles eram contrários, e muitos certamente desejavam amordaçar a Paulo para não ouvir mais deste nome. Isso já infestou o mundo inteiro, diziam e disseram alguns no livro de Atos. Eles estão consternando o mundo com esta pregação, com esta doutrina. Quantas pessoas desejavam, prenderam Paulo, João, Pedro, Tiago, mas não conseguiram prender o seu falar, as suas atitudes. Lembra de Paulo e Silas no capítulo 16 de Atos? Eles estão presos, foram chicoteados, sangue certamente desciam de seus lombos, e ali eles praguejavam: Senhor, joga esses na perdição, Senhor, amaldiçoa esses, Senhor, haja com justiça. Não, o que eles estavam fazendo? Cantando louvores a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo, e através desse exercício da fé daqueles conservos nossos no passado, o que acontece ali em Atos 16? De repente cai as trancas, cadeados das prisões, cai as algemas de todos os que estão ali, amados irmãos. Não foi só de Paulo e Silas, não. No exercício da fé, estar louvando de gratidão, partindo do coração, tanto de Paulo como de Silas, Deus resolveu. Não, para lá, deixa eu dar uma mãozinha aqui. Eles pediram alguma coisa em relação a isso, a Deus? Então vejam como é importante nos preocuparmos e investirmos em estar sob a soberania de Deus. Não vivermos tão somente naquilo que Deus permite que façamos. Pode fazer isso? Pode. Mas deve. Vai ser bom para o testemunho da minha pessoa, da sua pessoa, para com Jesus Cristo, o quão esta pergunta precisa pairar nos nossos pensamentos e corações, não é verdade? Então, através dos séculos, convertidos têm experimentado sofrimentos? Claro. É o que mais tem na palavra de Deus. Quantas vezes nós encontramos na palavra de Deus sobre multiplicar alimentos? 10? 15? Não, 2. Então nós vamos ver que a maioria dos milagres, por assim dizer, por lado físico, foram poucos. E grandes foram os milagres, como Deus conservou na mente e no coração de Estevão, que ao estar sendo apedrejado ali, ele teve a bênção, a graça do Senhor, a sustentação de Deus para pronunciar aquelas palavras: Senhor, não lhes imputes sobre esse pecado que estão cometendo. E ele falava isso do profundo do seu coração. Aí o que Deus faz? Permite que Estevão veja algo nos céus. E eu olhei e vi, lá está Jesus,
em pé à direita de Deus, com a mão estendida para me receber. Estevão pediu alguma coisa nesse sentido? Não. Ele pediu misericórdia sobre aqueles que estavam causando aquele grande sofrimento, apedrejando literalmente ele, para partir desta vida para a outra. Então, quantos sofrimentos! Ainda há, hoje, na questão de provação de fé, sofrimentos como esses? Com certeza. Nós vemos, infelizmente, a mídia, os jornais, os principais meios de comunicação não transmitem isto, mas em países como de muçulmanos e outros, comunistas, por aí afora, cristãos, pessoas convertidas a Jesus Cristo, têm sido queimadas, esfoladas vivas, judiadas, envenenadas, fuziladas. Mas acontece isso hoje? Sim. Pesquise nas redes sociais, na atualidade, o que ocorre, felizmente, não digo infelizmente, porque isto, irmãos, é Filipenses que nós estamos lendo. A nós que nos achegamos a Cristo, não nos é concedido tão somente crer nele, ter solução de problemas, mas também a padecer por ele e agirmos como um Paulo da vida, como um Silas, como um Estevão, não é verdade? Pedro diz, não esta palavra, mas na história secular, quando foram crucificar que ele morreu, partiu desta vida crucificado, olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu Salvador, mas crucifique-me de cabeças para baixo. O permitir, sofrer pela pessoa de Cristo, isso é um privilégio. Então, a aprovação da fé, como isso é importante. Eu gostaria de olharmos na palavra de Deus, aprofundando mais um pouco em visão, lá em Hebreus 12. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus 12? Está, para quem está em Filipenses, está um pouquinho atrás aí, Não, está à frente. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos dar mais uma olhada um pouco mais profunda com relação ao exercício da fé. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Quem que é? Autor e consumador da fé, da fé, e o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando nós olhamos para esse texto que ele fala desta tão grande nuvem, quando você olha uma nuvem que você está um pouco distante, consegue ver a altura que ela está e a imensidão que ela é, em termos de medidas, nos impressiona. E aí, olhando literalmente para esse capítulo, nós olhamos para o capítulo de número 11, que vem falando sobre a fé venceram, fecharam boca de leões, fogo apagou, e tiveram seus filhos ressuscitados. Quando chega mais no final, alguns gostariam de riscar essas letras que estão escritas, rasgar esse restante dessa página, mas foi permitida só ter bênçãos? Não, também a padecer pelo nome de Cristo. Olha, o 36 do 11, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Então, quando nós olhamos para esse contexto dessa tão grande nuvem, a tendência natural e normal é olhar para o capítulo 11, contexto que nós olhamos do capítulo 12 de Hebreus. Mas nós precisamos ir muito além desta visão pela fé, se queremos exercitá-la e sermos instrumentos usados nas mãos de Deus. Quando nós pensamos nessas testemunhas, não são só esses testemunhos que vieram de lá, não. Também são os testemunhos, vamos pensar em um lugar bem próximo, dentro de nosso lar. Numa casa,
quando uma pessoa se entrega a Cristo e é alcançada pela salvação. Será que vai a casa toda, como diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? Pá! Todo mundo é salvo? Não. Eu me converti, entreguei minha vida a Jesus. Passaram-se mais ou menos, eu não marquei a data, porque eu sou terrível de lembranças, mas creio que passaram mais ou menos de 2 anos para lá. Minha esposa, então, foi alcançada pela graça. Passaram mais uns 12 anos, nosso filho mais velho foi alcançado pela graça. Então vejam que não é literalmente, crê no Senhor Jesus, será salvo tu, a tua casa, eu levanto a mão para o Senhor, lá na minha casa, lá na sua casa, todos vão ser salvos. Não, isso é um processo. Então no nosso testemunho, né, na nossa casa que começa, quando eu criei na pessoa de Jesus, o quão eu carecia de ser dependente de Jesus para mostrar sem palavras e às vezes com algumas palavras à minha esposa a decisão que eu havia feito. A maneira que eu tinha crido, né, e exercido a minha crença, não. Eu entendi que Jesus, Ele veio, Deus deu Ele, é necessário receber e principalmente ter Ele como Senhor e Salvador. O quão cuidado eu precisei ter e falhei muitas vezes, mas louvado seja Deus por sua misericórdia, que foi alcançando um após outro com a salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu tenho alguns mais distantes, como meu irmão, que os irmãos e irmãs têm me auxiliado em orações e súplicas, e há mais de 20 anos nós temos feito isto, e ele é minha casa também, que está mais próximo de sangue, e até hoje ele não deu esse passo de fé, né, rumo a Jesus Cristo, a exercitar. Então, quando nós olhamos para esta nuvem, ela vai muito além do versículo, né, do capítulo 11. Começa dentro do nosso lar, quando nós nos entregamos a Cristo, vai ali na vizinhança, pessoas, olha lá, que ele lá virou. Na época que nós nos convertemos a Cristo, era esse o ditado popular, que lá virou de religião. Como coisa que vai adiantar alguma coisa, não é verdade? Só virou, não vai ficar pior que estava. Não vai conseguir, né, servir. Eu não dou 6 meses, ele está aqui de volta na religião, nossa, nessa tradicional. Né? Não dou 6 meses. Que lá virou, coitado. Né? Está quadrado, olha, foi pela mente dos outros. Levou uma lavagem cerebral, não é verdade? Então vejam que esta nuvem de testemunhas, quando nós vamos exercitar a nossa fé, não somente crer, ela vai bastante além. Eu me lembro, certa feita, né, uma pessoa muito religiosa, muito ligada e compromissada à sua religião, à sua igreja, ele me corrigiu duramente devido a um vício, pode-se ser dito, que eu tinha, né, de falar um palavreado triste sobre a senhora. Aí eu disse aquilo, ele olhou para mim assim, mas sabe quando dá aquele olhar no fundo do olho, mas crente pode falar isso? Né? Uma pessoa que não tinha compromisso com Cristo, provavelmente morreu sem fazer esta decisão, que muito eu falei a ele, e talvez isso tenha também contribuído para essa questão, não é verdade? Então eu fiquei, amados irmãos, lá embaixo. E glorifiquei muito a Deus por ter me corrigido. Lembre-se da questão de Balaão e aquele burro? Aquela mula? Diz lá em Pedro que na voz humana disse Deus na boca daquele animal a Balaão: pare de fazer isso, que isso está errado. Se você for lá, você vai morrer. Usou ali um animal. Então, durante muito tempo eu pensei, sofri sobre aquilo, pedi muito a Deus direção e tudo, e entendi que a misericórdia de Deus foi usada na instrumentalidade de alguém que nem tinha compromisso de amor com Cristo para me alertar certas coisas que eu podia, mas não deveria estar fazendo. Então, esta nuvem de testemunhas, como nós precisamos olhar para isso durante o exercício da nossa fé. Um ditado popular, né? Uma mentirinha, algo que está lá, né? E aí nós, não, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Quem vai olhar para isso? Todo mundo faz.
às vezes nos mínimos detalhes, a nossa fé vai ser provada, não é verdade? Como é que eu e você vamos ser aprovados por Deus se Deus não nos provar? Por isso a importância da vigilância, como ela é fundamental, de suma importância, né? Tão grande nuvem de testemunhas. O que é a tarefa principal e central do adversário para com nossas almas perante o Senhor? Acusar. Se ele fala de algo que nós não estamos praticando, não precisamos nos preocupar, porque Deus sabe, antes dele chegar a ele para falar, que nós não estamos praticando o que ele está intentando que nós estamos fazendo. Agora, se nós estamos praticando algo que está fora desses princípios da palavra de Deus, não estamos nos preocupando com a santificação, aí a coisa pode mudar e certamente vai estar mudando, não é verdade? Então, nesse capítulo 12, como é importante nós olharmos para esta questão da nossa fé, não somente crer, mas ao praticar ela, pessoas estão de olho em nós. Não pelas palavras que nós falamos, porque é muito fácil eu afirmar para uma pessoa, você afirmar, olha, você faz o que eu estou te falando e não faz o que eu estou fazendo, não. Né? Porque o importante é fazer o que eu estou te falando. Imagina a surpresa dessa pessoa a olhar dentro do nosso olho, o que você está me dizendo? Né? Que você está falando que não pode beber isso aqui, porque isso aqui é veneno, olha aí a caveira que está aí simbolizando a morte, né? Você está dizendo que não é para me beber e você vai tomar isso? Imagina a cara de surpresa desta pessoa, se na nossa infelicidade nós podemos fazer tal afirmação. Nós devemos. Não, você sabe como é que é, nós somos limitados, nós somos falhos. Olha, faça o que eu estou te falando, não olhe para mim não. A tendência muito grande, amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta manhã na transmissão e aqui, é exatamente esta, a tendência natural. Aí o que acontece? Nós fugimos muitas vezes do processo da santidade. Para chegar em santidade, o que é necessário? Santificação. Separação minuciosa, dia após dia, luta, muitas vezes orações, súplicas, jejuns para vencer. Né? Lembra-se daquele hino? Né? Vícios você pode vencer. Mas irmão, convertido ao Senhor, abraçando esse compromisso de amor, ainda tem vício? Sim, infelizmente nós ainda viciamos em coisas que desagradam a soberania do Senhor. Podemos, tanto é que praticamos e Ele permite. Então não vamos ter aquele pensamento lá, voado, por assim dizer, e não termos os pés no chão, porque eu me converti a Cristo, tenho o Espírito Santo, não preciso me preocupar com santidade e santificação. Então, a aprovação da fé, nesse caso, olhando para o nosso texto lá, ela foi inesperada, no caso da viúva. O menino, ele adoece ali e morre, Provações vêm subitamente na vida do povo de Deus, em todo lugar e em qualquer época. Em todo lugar e em qualquer época. Nós vemos quantos acontecimentos têm na atualidade ocorrido, não é verdade? Quantos missionários partiram desta vida, que estavam com suas vidas aplicadas na obra do Senhor, dedicados, o trabalho estava sendo uma bênção, de repente veio um câncer da vida, 5, 6 meses, 2 anos, cadê? Provação sobre o povo do Senhor. Inesperadas são. E foi também severa demais essa provação que veio para Elias e para aquela viúva, porque, ao nosso ver, foi severa demais. Então, não era uma doença qualquer, mas mortal, e tudo isso aconteceu para uma mulher já privada de seu marido, lembremos disso, Às vezes as provações do Senhor aparentam severas. Sim, porque imaginemos aqui,
Se continua no versículo 16 de 1 Reis 17 e para por ali, não escreve mais nada, que bênção seria. Mas como, mesmo eles crendo em Deus, experimentando os suprimentos de Deus, iam crescer mais na fé e amadurecer se não surgisse esse imprevisto de Deus, essa provação ao ver deles e ao nosso tão severa da parte de Deus. Eu não me lembro quem postou no grupo da igreja um vídeo contando o testemunho de um missionário americano. Os irmãos vão lembrar disso, aqueles que viram, pessoas que estão conosco, certamente esse vídeo foi enviado e é uma bênção. Ele contando da sua vida de experiências como missionário, a doença que ele teve, e por fim, para encurtar o assunto, não prolongar, a morte de uma filha dele picada por uma perigosa, venenosa serpente. Veio um avião de asa de socorro, Deus criou ali uma nuvem com certeza, não deixou aquele avião descer. Depois de 2 dias o avião retornou e eles estavam sepultando a sua filha, o pastor missionário americano, sua esposa e os demais irmãos. Imagine isso num servo de Deus, 40 anos ele já estava ali trabalhando naquela tribo, né? E Deus manda uma provação dessas. Agora, vamos pensar mais a fundo. Imagina a mente e o coração daquele servo, daquela esposa dele, dos irmãos daquela moça, após esse ocorrido, o quão foram elevados em maturidade, em olhar espiritual, contemplar o que Deus é capaz de fazer. Se Deus permitiu que isso ocorresse, Ele tinha uma finalidade: nos provar, nos testar. E olha aí o que nós vemos hoje, diria com certeza tanto o pastor quanto sua esposa e os demais filhos que ali ficaram. Então, não pensemos que uma provação que talvez nós estejamos passando seja dura demais. O Senhor está sendo cruel comigo, com você ou com algum de nós. Não, nunca devemos agir desta maneira. É interessante que também nós vemos que tinha um propósito. Então, não aconteceu por acaso. Não era questão de destino ou coisa semelhante. Lembra-se do ditado popular? Não, mas isso aí foi o destino. Isso aí é predestinado. Então, o que Deus permite acontecer, está destinado, não tem quem mude. Seria isso um fato, uma realidade? Porque onde ficaria a pregação de Jesus, a oração e súplica para não ocorrer aquilo? Onde ficaria essa questão? Se fosse destino ou predestinado? Não. Isto é coisa do adversário de nossas mentes e corações e de nossa alma. Não existe nada do ponto de vista físico humano predestinado. Não, Deus pode e com certeza muda a situação mediante a crença, a aceitação de Jesus e súplicas, orações, jejuns, segundo a sua vontade e sua soberania, certamente. Então, o propósito é muito importante. Não acontece por acaso e muito menos é destino. Não, isso acontece pela providência de Deus e também pela permissão da pessoa de Deus. Por que nós devemos pensar e agir desta maneira? Vamos comigo lá para 1 Reis, capítulo 12, verso 24. Está um pouquinho atrás do nosso contexto, né? 1 Reis, capítulo de número 12. Se você tem dificuldade, marque aí, depois você encontra esse texto da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 24. 1 Reis 12, 24. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor.
Se nós formos olhar o contexto do que Deus havia feito, se os irmãos pegarem aqueles que estão no texto, nós vamos dizer que Deus é mau, que Deus é ruim. Porque aqui, ao nosso ver, ao nosso parecer, segundo a nossa justiça, está acontecendo uma coisa injusta, que está afrontando a Deus. Mas o que Deus faz? Eu é que estou fazendo e fiz isso. Não guerrei contra eles, volte para seus lares. E louvado seja o Senhor que nós terminamos esse texto e fizeram segundo a palavra de Deus. Irmãos, não só crer, mas ouvir, fazer aquilo que Deus orienta, o quão é essencial para a prova da nossa fé. Muitas vezes Deus vai dizer na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração, fala duramente a este homem, diz abertamente o que a palavra de Deus fala a esta mulher. E outras vezes, meu servo, minha serva, ouça atentamente, não diga nada, peça a minha misericórdia sobre essa vida, né? O quão é importante a submissão à soberania de Deus, saber que Deus fez estas coisas. Como eu comentava, e muitos sabem do ocorrido com relação à questão do helicóptero que trabalharia em Asa do Socorro. Então, quando nós vemos o que ocorreu, os fatos ali ocorridos, que conclusão nós podemos chegar? Não julgando as coisas, mas para entender e discerni-las. Quem tem poder, autoridade e controla o vento? Não é porventura Deus? Quem pode permitir ou não que tanto o vento como as chuvas de pedra, tudo, né, maremotos, façam alguma coisa? Não é porventura Deus? Então, se Deus permitiu aquele hangar, aquela garagem daquele helicóptero cair em cima, destruir, perda total, quem vai ser eu ou qualquer um de nós para nos levantarmos contra Deus? Entendemos por graça e misericórdia com certeza e devemos entender que isso veio de Deus e não era o desejo de Deus que aquela aeronave trabalhasse ali, não é verdade? Existe outra conclusão mais feliz a ser tirada dessa questão? Não, porque Deus controla tanto uma coisa quanto a outra. Poderia ter caído tudo ali e o avião estar intacto, não é verdade? Então veja como que pela fé no exercício dela, nós precisamos analisar as coisas profundamente para entendermos a soberania de Deus, o querer do Senhor. Meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Quantas igrejas naufragaram na fé por deixarem de pregar a palavra de Deus, usarem os seus princípios e usaram de coisas para atrair as pessoas a elas. Elas incharam, enjoaram das coisas que foram usadas para atraí-las e não abraçaram um compromisso com a pessoa de Cristo. Não se converteram ao nosso Senhor e Salvador. Quantas igrejas naufragaram, saíram desses princípios, não tem hoje grande parte delas nem alvos missionários. Amados irmãos e irmãs, já paramos para pensar nisso com relação ao exercício de nossa fé, o desejo que precisa ser uma realidade de estarmos nessa expectativa de sermos uma bênção, instrumento usado nas mãos de Deus? Então vejam nessa questão da aprovação da fé. Outra coisa, será que Deus vai me enviar a uma obra grandiosa e tudo mais sem primeiro provar a minha fé? Elias não ficou primeiramente no ali do Senhor lá no ribeiro, ali não fortaleceu na fé. Aí, durante aquele tempo, Deus preparou ele chega na casa da viúva. Ele usa de autoridade, do poder de Deus, da instrução do Senhor. E durante um tempo, ele é novamente mantido. Mas chegou, a época de provar mais um pouco a fé desse nosso conservo Elias no passado. E Deus assim. Quem de nós que já fomos crianças um dia, alguns talvez ainda tenham crianças juntamente conosco,
que desejávamos ser só criança e não queríamos crescer. Haveria alguém por acaso nessa condição? Não. Meu pai, eu quero crescer, né, para dirigir igual o Senhor, para trabalhar. Mãe, eu quero crescer para ser igual a senhora. Então a tendência é crescer. E como vamos crescer sem sermos provados espiritualmente na fé? Como vamos amadurecer? Não há nenhuma possibilidade. Então, isso é fato e realidade. É interessante que nós olhamos também que o que acontece quando a fé é provada. Olha aí o versículo 18, vamos lá para o nosso texto, 1 Reis 18, está um pouquinho aí à frente para aqueles que voltaram, no capítulo 12. Vamos lá para o versículo 18 do capítulo 17. Então, ela disse, ela quem? A viúva, a mãe desse filho. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Que pergunta, Olha a conclusão dela. 17 de 1 Reis, verso 18. Viestes a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Que pergunta difícil. Conclusão, numa análise superficial, chega naturalmente a mãe deste filho. O filho morre e ela acusa Elias pela morte do filho. Se você não tivesse vindo aqui, homem de Deus, você é homem de Deus, olha, eu não consegui ter paz no meu coração com relação ao perdão daquilo que eu pratiquei com Deus. Se você não tivesse aqui, meu filho não teria sido morto por Deus. Porque eu vejo que o meu pecado, a minha iniquidade causou isso, mas também a sua presença. Por que você foi vir ao nosso lar? Porque, onde ficou o versículo 16? Todo mundo tranquilo, comendo ali a farinha todo dia, Nossa, está igual ontem. Vamos fazer um bolo, um pão, vamos comer, Mas olha lá primeiro se tem azeite. Vai o filho da viúva, mãe, tem! Tem, mãe! Todos alegres ali comendo. Aonde foi parar essa questão? Então houve um colapso na fé desta mulher durante um tempo. Ela desconfiou certamente de Deus. Será que Deus não me perdoou os meus pecados, aquilo que eu fiz? Misericórdia, por que aconteceu isso? Ao invés dela questionar para que está ocorrendo isso nas nossas vidas, no meu lar. Então, há vezes que nós, convertidos, reagimos assim nas provações. Pergunto, será que isto importa para Deus? O que fiz para merecer isto? Por que aconteceu para mim? Qual a razão? São essas perguntas, essas questões. E quando nós verbalizamos isso, dependendo para quem, misericórdia. Aí, como diz o velho ditado, é que o bicho pega. Porque se nós confiamos em Deus, temos a fé em Deus, procuramos exercitá-la para que ela cresça e amadureça, vamos expressar problemas, dificuldades, limitações que estamos atravessando para certas pessoas. Imagine se nós fazemos isso para um servo literal do adversário de nossas almas. Qual vai ser a atitude dele em relação? O adversário e este servo dele não podem saber o que nós pensamos, mas ao verbalizarmos e falarmos, o prato se enche. É um prato cheio para o filho do adversário trabalhar na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração. Eu não te falei que não adiantava você virar, mudar, virar de religião? Olha aí o que aconteceu. Não foi muito pior? Você, porventura, vai conseguir fazer o que está escrito aí nesse livro que você diz ser a palavra de Deus? É isso, literalmente, que vai ocorrer se eu e você e nós estivermos passando por uma provação
e não colocarmos primeiramente a Deus, né, e depois a uma pessoa que nós sabemos que tem compromisso, responsabilidade, exerce a fé para com Deus na pessoa de Cristo Jesus. Aí sim nós podemos nos abrir e falar. Porque, irmãos, irmãs e amigos que estão conosco, quando a palavra de Deus diz literalmente para entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e pedirmos a Deus, que isso pouco eu pratico, não olhando para os irmãos e irmãs, né? Como isso é essencial. Que muitos dos problemas, limitações, necessidades que nós temos, podemos levar a outras pessoas? Sim, mas não devemos. Nós devemos e precisamos abraçar muito mais a fé, exercitá-la e colocarmos na presença de Deus, fechar a nossa porta, confiar nele. Lembra do jejum? Não deem demonstração que estão jejuando. Lavem os seus rostos aí, né? Sorria, nem que seja, né, meio amarelo, mas sorria, não demonstre. Né? Então, muitas questões nós podemos, mas não devemos, principalmente levar a qualquer pessoa a nossa limitação e nossa dificuldade. Né? O desmoronamento da fé pode ser repentino, principalmente se não exercitado e procurado, né, amadurecer esse nosso, né, praticar no nosso dia a dia. Então, infelizmente, nós não temos mais tempo, né? Paramos aí nesse desmoronamento da fé desta mulher, né? Se Cristo não voltar até no próximo domingo, nós vamos dar então continuidade a esse estudo, né? Que certamente estará falando grandemente aos nossos corações. Pai, é maravilhoso nesta manhã essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos olhando para a vida desses conservos nossos no passado, esta viúva, este servo seu, Pai. Obrigado por essas maravilhosas lições, esta maneira de olhar espiritualmente para estas coisas. Concede-nos, ó Deus, que estejamos com esse alvo bem definido na nossa mente e no nosso coração, sermos instrumentos usados em Tuas mãos. Por Sua graça e misericórdia, nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus.